Esta primeira sessão, este painel de testemunhos de agentes locais, termina com esperança. Esperança que nos traz o título da última comunicação, sem dúvida o mais poético destas jornadas, Semear Vida. O Movimento Gaio, sucessor do Movimento Terra Queimada, uma organização sem fins lucrativos, desenvolve trabalho há cerca de 7 anos na Serra da Freita, na área da educação ambiental, envolvimento da comunidade, ação de sementeira e repovoamento com espécies nativas. Gaio é o seu parceiro simbólico, eficaz semeador de carvalhos. Hoje temos connosco cofundadores do Movimento Gaio, o Bernardo e a Teresa Markovski. Podem aplaudi-los. Boas tardes, todos. Não está a funcionar. Aqui? Para onde? Assim. Eu sou Bernardo Markovski, coordenador do Movimento Gaio, sucessor do Movimento Terra Queimada, que se dedica desde 2010 à reflorestação de áreas ardidas em Portugal. Vou preencher a primeira parte e a minha esposa Teresa, cofundadora deste movimento, irá continuar. Vou começar o meu contributo como o mito de Prometeu, considerado pelos antigos gregos amigo da humanidade. Prometeu roubou o fogo da Hestia e deu-o aos mortais. Zeus, que temia que os mortais ficassem tão poderosos quanto os próprios deuses, teria então punido por este crime, deixando-o amarrado a uma rocha por toda a eternidade, enquanto uma grande águia comia cada dia o seu fígado, que crescia novamente no dia seguinte. Hestia, da qual Prometeu tinha roubado a chama, era a personificação da moradia estável. Era adorada como protetora das cidades, das famílias e das colônias. Sua chama sagrada brilhava continuamente nos lares e templos. Todas as cidades possuíam o fogo da Hestia, colocado no palácio onde se reuniam as tribos. Esse fogo deveria vir diretamente do sol. Sempre fixa e imutável, Hestia simbolizava a perenidade da civilização. Em Delfos era conservada a chama perpétua, com a qual se acendia a Hestia de outros altares. Recentemente foi descoberta uma gruta com vestígios dos primeiros povoadores do território português, datados de há 400 mil anos. Encontraram ferramentas de cultura açoiolense, utensílios bifas de pedra e ainda ossos queimados, que sugerem um uso controlado do fogo. Quer dizer, que o mito de Prometeu tem a sua base real pelo menos 400 mil anos atrás. E que curioso que Prometeu, traduzido do grego, significa antevisão, algo considerado indispensável para diminuir perigos iminentes. Antevisão, aplicada às circunstâncias e à realidade em Portugal, exige uma visão clara da floresta. Os últimos sinistros incêndios florestais de verão 2016 ensinaram algo, pelo menos queimaram as cortinas. Esta mostra toda a negligência de décadas, todos os conceitos errados, tanto na serra como no âmbito político. Qual seria a lição a ser aprendida? Primeira, em regiões vulneráveis como a Serra da Freita é preciso conceitos de combate aos incêndios florestais que incluem tanto medidas preventivas como monitoramento de riscos, a organização de serviços de combate aos incêndios e a melhorar as infraestruturas. Cuidar
estes conceitos, resumindo em plano de gestão, têm de ser realizados no terreno. Isto não viu acontecer. Segunda, a floresta não é um campo de lavoura. Quem pensa em floresta tem de pensar numa dimensão mais ampla, mas certamente se colhe o que se semeia. Quem planta floresta mista, planta uma floresta mais resiliente e sustentável, planta oxigênio, frescura, planta chuva e retenção da água, estabelece assim um fluxo de água estável, planta subsolo rico e úmido e, nem por fim, beleza. Quem planta eucaliptais, planta monocultura seca, não planta habitat nenhum para animais selvagens, planta subsolo pobre, planta, enfim, incêndios quase incombatíveis. Temos de recordar que o eucalipto contém um óleo tóxico e altamente inflamável. Temos de relembrar que esta espécie é um pirófito ativo, uma planta que não só tolera fogo. Algumas árvores e arbustos, tal como o eucalipto da Austrália, encorajam mesmo a dispersão dos fogos ao produzir óleos inflamáveis e são dependentes da sua resistência ao fogo que impedem outras espécies de árvores de invadirem o seu habitat. Fonte Wikipedia. Temos de recordar que esta planta tem a sua origem do lado antípodo do mundo, num ambiente extremamente quente e árido. Implantada em enormes extensões, muda o microclima, o clima local e regional, criando sucessivamente o ambiente da sua origem. Terceira, temos de acabar com a ideia que a floresta dá-nos tudo de graça, de modo ninguém toca em que é meu, nem mesmo eu. Precisa investimento, ideias novas e empenho para mudar o paradigma. Quarta, a economia florestal depende do mercado funcional e aberto. O mercado dominado pelos monopólios de celulose não é flexível, nem equilibrado ou justo. Para criar alternativas economicamente sustentáveis, precisa-se incentivar estas alternativas. Apesar que uma floresta benigna tem o seu próprio valor econômico como espaço-alvo de turismo, de lazer, de bem-estar e cura de diversos males, a questão como este valor podia ser dividido com os donos deste espaço natural deve ser contemplado. Quinta, precisa estabelecer regras, controle e fiscalização. Por isso, precisa-se de um regime de guardas florestais, seja municipal, comparável à polícia municipal, seja de outra forma. Tanto como nenhuma igreja não pode funcionar sem pastores ou sacerdotes, a gerência da floresta não pode funcionar sem guardas florestais. Observadores que o Estado está agora a incentivar como um substituto não funcionam, são funcionários sem poder de fiscalização. E temos de relembrar que a área protegida da Rede Natura 2000 em nenhum lado está mesmo respeitada. Sexta, precisa possibilitar o combate local aos incêndios com kits de combate, tanto como Jorge disse, estamos completamente de acordo, mas acompanhado com treino de controlo e controle dos bombeiros, pelo menos uma vez por ano. Estes kits já existiam há uns anos atrás, talvez há 10 anos ou 15, mas foram todos à vida, porque uma vez um responsável de uma aldeia me disse: fomos assaltados. Pronto, desapareceu tudo. Isso tem que ser controlado, nem só apenas Estado. Mas é muito importante. Tem vários exemplos deste incêndio que mostram isso também. Seta, precisa de contornar o crescendo analfabetismo ambiental. Oitava, temos de realçar que fazemos parte de um ecossistema global que está a se alterar rapidamente, mas não para o seu melhor. Incêndios florestais, particularmente da dimensão como em Portugal, são motores da mudança climática. Eu também vou ler.
Para não me esquecer de nada, já agora agradeço à organização ter-nos convidado. Desde 2012 trabalhamos na Serra da Freita, plantamos árvores caducifólias nativas, efetuamos sementeiras com bolas de sementes, realizamos anualmente eventos de vigilância florestal. Desde 2014 estamos a trabalhar em sintonia com o Baldio da Ameixeira na pessoa do Eduardo Oliveira, presidente desta Associação de Compartes. Escolhemos os sítios de plantação através de uma leitura estratégica. Foram realizadas limpezas de mato e abertura de covas com escavadora. Realizamos como parceiros do movimento Matéria-Prima, que arranjou uma quantidade de sementes gramíneas, uma série de sementeiras à mão, desde os meados de outubro de 2016, para combater a erosão pós-incêndio. Esta medida, contestada por alguns especialistas e incrédulos, mostra agora o seu efeito positivo neste baldio, abaixo do estradão que liga os viveiros da Granja ao Marujal e ao lado de vários outros caminhos. Em alguns sítios onde as sementes não bastavam, a terra está a cair. Efetuamos uma série de limpezas, corte de troncos queimados de pinheiros com 6 anos, altura dos incêndios anteriores, que foram empilhados em faixas laterais como medida anti-erosão. Realizamos uma série de plantações com centenas de voluntários. Estamos a criar uma comunidade de plantadores, que inclui pais com suas crianças muito jovens. Plantamos desde outubro de 2016, em coparticipação parcial do movimento Matéria-Prima, cerca de 10 hectares, que corresponde a 10 campos de futebol, contendo 3 hectares no Planalto, baldio da Albergaria da Serra, com uma grande variedade de árvores de folha caduca. A área plantada em competência exclusiva do movimento parceiro deve abranger mais 3 ou 4 hectares. Não falando ainda dos trabalhos de limpeza, sementeiras, plantações, nos anos anteriores no baldio de Souto Redondo, pois este esforço está completamente perdido devido aos incêndios e falta de interesse desta Associação de Compartes. Criamos um viveiro local para dar continuação às futuras plantações, mudas de folha caduca, criadas perto do sítio da sua plantação no terreno, são muito mais adaptadas às condições climatéricas que vão enfrentar e, além disso, evitam custos e a poluição de transporte. Uns dizem que vão ser 8 anos até um próximo incêndio arrasar mais uma vez a Serra da Freita. Levando isto a sério, temos de criar condições de precaução. Está em preparação a construção de 2 tanques de água de grande dimensão, com conexões para abastecer mangas de incêndio e sistemas de rega gota a gota. Este investimento proposto e posto em marcha pelo movimento Matéria-Prima conta com a nossa participação, seja mão de obra, seja arranjar o material ou maquinaria. Vamos aplicar um adubo particular com efeitos de longo prazo para acelerar o crescimento das árvores. Em nossas plantações, estamos a criar faixas verdes de defesa contra incêndio, com bétulas plantadas mais juntas. Estamos a projetar charcos nos sítios das plantações para aumentar a umidade de solo e aumentar a biodiversidade. O baldio deve possuir uma trituradora profissional, uma ferramenta valiosa para processar e usar biomassa em vez de a queimar. Colocada à volta das árvores plantadas, pode substituir o adubo químico. Estas medidas e todos os nossos esforços em parceria com o movimento Matéria-Prima tornam o baldio da Ameixeira num baldio exemplar, mostrando o que é possível acontecer. Precisa-se resiliência para criar uma floresta resiliente. Precisa-se amor para a criação. Precisa-se trabalhar em sintonia, como as árvores de uma floresta nativa que competem para a luz do sol, mas que são ligadas e se suportam umas às outras no subsolo. Evidencio aqui o conceito da árvore-mãe, a árvore mais antiga e a mais forte que um sábio nunca abate, porque sustenta, através do sistema radicular, o seu entrelaçamento com fungos, as chamadas microrrizas. Faz que todas as árvores jovens beneficiem do seu apoio.
Envolvemos o agrupamento das escolas da Arouca, que nos acompanham com eventos de bolas de sementes e criação de bandeiras de prece, estendidas na Serra da Freita, nos sítios de plantação, como sinal da presença, apoio e proteção espiritual. Tudo, quase tudo, depende do envolvimento das nossas gerações, pois são elas, como no âmbito da árvore-mãe, o alvo e os beneficiários do nosso trabalho altruístico. Curiosamente, de todas as espécies, as mais afetadas pelos incêndios são os insetos. Aves e mamíferos têm um sistema de alerta prévio que deixa-os fugir na maioria dos casos. Borboletas, abelhas e vespas não. São queimadas ou morrem pelo fumo. Mas os insetos colocam os ovos nos troncos, ramos, folhas de erva e buracos no chão. A futura geração de um vasto número de espécies morre num incêndio, tanto com as florestas silvestres, as flores silvestres, desculpem, que podiam atrair e alimentar imigrantes das regiões poupadas. Por isso, propomos eventos de bolas de sementes com espécies de flores silvestres para atrair e alimentar os insetos polinizadores. Mas temos de ser apoiados. Milagres, já fizemos o suficiente. Obrigada. Obrigada.